Continuando a nossa meditação acerca da história do Abimeleque, que foi o filho que Gideão teve com uma concubina, fora os seus outros 70 filhos, com as esposas, digamos assim, titulares, né? A gente sabe que o Abimeleque, ele forjou a sua subida ao trono de um povinho ali em Manassés, mas que ele era aquela minoria barulhenta, aquela minoria estrategista, aquela minoria que na verdade representa o que há de mais escondido na maioria dos corações humanos, que significa que as pessoas gostam de alguém que mande nelas, que as pessoas gostam de alguém que chegue chegando, de alguém que impõe as coisas. E aí Abimeleque chega assim, e ele consegue falar o coração dos parentes da mãe dele, conforme você pode ver no vídeo anterior. Aqui nós vimos que Eclesiastes 8, versículo 9, vai dizer que o sábio, contemplando como os seres humanos se comportam, ele foi percebendo como que os seres humanos constroem a vida sem o governo divino. Eles constroem a vida assim, há tempos em que um homem se coloca sobre o outro para o arruinar. Eu até citei esse versículo no vídeo anterior, mas esqueci de enfatizar que os seres humanos, por algum motivo inconsciente, deixam um outro ser humano arruiná-lo. Então, é precisamente isso que está acontecendo aqui no caso de Abimeleque. Ele seduz os corações ali de Siquém, dos arredores da tribo de Manassés, que era a tribo de Gideão, e ele é eleito rei, digamos assim, ele é aclamado rei pela multidão. Mas nós vimos também que houve um daqueles 70 filhos de Gideão, por sinal o mais caçula, que se chamava Jotão. Jotão, nome que significa o Senhor é perfeito. Jotão, então, ele escapa daquele massacre que Abimeleque fez. Eles jogaram uma grande pedra e esmagaram os seus 70 irmãos, assim eles pensaram ter feito. Mas o Jotão, cujo significado é Deus é perfeito, ele escapa. E ele aparece. Ele aparece quando ele vê assim, o povo vai fazer esse cara se tornar rei, e conquanto ele não fosse rei de todo Israel, ele fazia barulho que incomodava a autoestima e os segredos inconscientes escondidos nas pessoas. E é aquilo, né? Há tempo em que um homem se impõe sobre os demais para os arruinar. E aí o Jotão fala assim, não, eu sei que não vai ter muita importância isso, mas eu preciso fazer a minha defesa. Então ele faz um apólogo, que é uma defesa por meio de parábolas, ou melhor dizendo, de uma fábula, porque ele vai pegar elementos da natureza e atribui a eles características humanas, né? Antropomorfismos e antropopatismos. E aí ele vai falar que as árvores resolveram aclamar para si um rei. E o primeiro convidado foi uma oliveira. Aí a oliveira vai dizer para eles, isso tudo está em Juízes, no capítulo 9, do 7 até o 21. O Jotão então chega e fala assim, gente, vocês querem eleger Abimeleque, o rei, sobre vocês? Beleza, mas me escutem, vocês precisam de aviso. As árvores foram aclamar para si um rei. Aí chamaram a oliveira. A oliveira falou, o quê? Vocês estão achando que eu vou deixar o meu óleo, né, o famoso óleo de oliva, o meu óleo que Deus e os homens prezam para reinar sobre vocês? Não vou fazer isso não. Então as árvores recorreram à figueira. Aí a figueira, que é uma árvore que produz figo, fala com eles assim, olha, vocês estão achando o quê? Que eu vou pegar a minha doçura e o meu bom fruto para reinar sobre vocês? Não, de jeito nenhum. E aí eles vão e consultam então a videira, que é aquela árvore ou planta que produz fruta, que produz uva, né? E aí a videira fala assim, olha, vocês estão achando que eu vou pegar o meu fruto que promove o vinho, que alegra, né? Que agrada Deus e os homens, e eu vou reinar sobre vocês? Não vai rolar. Então, aparentemente não tinha opção, mas tinham, né? O reino vegetal é riquíssimo, mas eles chamaram ali, né? A oliveira, a figueira e a videira. A produtora de azeite, a produtora de frutos apetecíveis e a produtora de frutos aprazíveis, que provocam vinho. E elas não quiseram reinar
Então eles falaram assim, só nos resta recorrer ao espinheiro. E aí eles chamam o espinheiro se promove. Deixa eu falar para vocês. Eu vou reinar sobre vocês, descanse na minha sombra. O cara nem se enxerga, né? Porque vê se espinheiro tem sombra para oferecer. Mas assim, se vocês se recusarem a descansar nas minhas sombras, vai sair fogo do espinheiro e vai incendiar. Ele até usa a expressão, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Então, o espinheiro ditador se promoveu. Aí, o Jotão fala assim, agora pois, versículo 16, agora pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, ou seja, se vocês estão considerando que elegendo esse espinheiro desse Abimeleque, ou esse Abimeleque, né, vocês estão fazendo bem a Jerubaal ou a Gideão, aí ele lembra eles, né? Porque meu pai pelejou por vós e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se é verdade que sinceramente procedes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegra convosco, se vocês acham que vocês estão fazendo isso como retribuição ao Gideão. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque, ou seja, que vocês se mordam, se comam, se engulam. Fugiu logo Jotão e se foi para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Ao que tudo indica, então, o Jotão vai ver o que acontece daí para frente de longe, né? Vou ver o circo pegando fogo. Eu disse no vídeo anterior, e vou continuar fazendo neste vídeo, que há paralelos inevitáveis aqui em relação à ascensão de Bolsonaro ao poder, à presidência da República Brasileira. Porque foi precisamente esse tipo de coisa que é mostrada nesse apólogo, nessa fábula, que aconteceu no Brasil. Aqui no apólogo ele vai dizer que as árvores não quiseram reinar porque elas eram elegantes demais para querer mandar em alguém, né? E de fato, gente, a política é uma construção humana, mas a gente bem precisa compreender que uma coisa é você ser eleito e outra coisa é você pegar todos os instrumentos perversos para ascender ao poder. E nós vimos isso, que igualmente aos demais, o atual presidente do Brasil recorreu a situações e a meios nada recomendáveis, como as fake news, como o disparo de mensagem. Ele até pode não ter feito isso, mas os seus capangas, aquilo que a Bíblia vai chamar de homens levianos e perversos, eles se apropriaram das redes para seduzir as pessoas a votarem nele. E eu fico assim, achando engraçado os crentes entenderem que foi Deus quem elegeu o Bolsonaro, porque Deus precisaria de todas as desonestidades, de toda a surrupiação, de todo engano, de todo engodo, de todo falso cristianismo, de toda falsa cristandade para promover um homem. As escrituras são repletas de homens que Deus elegeu, que Deus colocou lá no poder, e os meios foram de fato todos sobrenaturais. A gente poderia pensar aqui em José, na rainha Esther, em outras situações mais, né? Até o Neemias, que era copeiro do rei, alcançou o favor do rei para reconstruir Jerusalém, mas nada disso foi feito de maneira desonesta, como um espinheiro que fala assim, olha, vocês estão me chamando, então eu vou reinar sobre vocês, e aí vocês têm uma opção, ou vocês descansam na minha sombra e não há sombra para descansar, ou então vai sair fogo de mim para consumir vocês. Essa coisa que as pessoas gostam, por isso que numa existência onde o Senhor não governa, de tempos em tempos, um homem se colocará sobre os demais para os arruinar. Agora, o que a gente vê aqui parecidíssimo, fazendo um paralelo com a história recente política do Brasil? Primeiro, a gente vai vendo que opções tinham. O brasileiro, eu falo brasileiro, mas vamos falar aquele que aparece no discurso, né?
o que aparece no discurso dos brasileiros é que eles votaram no atual presidente porque não tinha opção, mas tinha. Eles preferiram acreditar nas mentiras que foram inventadas acerca dessas opções. Por exemplo, você tem uma Marina Silva, você pode chamar de tartaruga. Como é que eles falam? Tartaruga com dengue, tartaruga com colapso. Eles ficam brincando com a aparência dela. Mas a fofoca que a derrubou entre os cristãos que elegeram Bolsonaro é que ela era a favor do aborto, que é uma grande mentira. Eu não vou ficar aqui fazendo vídeo para defender Marina, mas você pode pesquisar e procurar que ela no máximo gostaria de fazer um plebiscito, porque de fato o presidente da República não está ali para fazer a sua vontade, mas ele está ali para governar com a população que paga o seu salário, né? Então a Marina era elegante demais para se eleger por meios de covardias. Segundo, você tinha o Cabo Daciolo, queriam votar num crente. O Cabo Daciolo tem ideias excêntricas, mas ninguém pode negar que ele é uma pessoa que de fato busca o Senhor. Mas o Cabo Daciolo falava de amor, o Cabo Daciolo nos debates falou de direitos das mulheres, o Cabo Daciolo falou de coisas que quem votou em Bolsonaro não gosta, né? E aí votaram no Spinheiro e atribuem tudo a Deus. Aí o Jotão fala assim, não atribuam a Deus não, assuma as consequências dos seus atos. Então nós tínhamos opções, né? O próprio Haddad, você pode falar o que você quiser do Partido dos Trabalhadores, das corrupções que eles fizeram, ou das corrupções que o Ministério Público, que hoje está sendo descoberto que ele foi bem politiqueiro, né? O próprio juiz que prendeu o ex-presidente petista se tornou ministro do atual Spinheiro. Você pode dizer o que quiser deste partido que esteve no poder durante 13 anos, mas você não pode dizer isso do Haddad, que é um ser humano maravilhoso. A família do Haddad é muito melhor do que a família do Jair Bolsonaro. A ética do Haddad é muito melhor do que a ética do Bolsonaro. Você pode até nem ouvir o que eu estou falando aqui, porque as pessoas estão ideologizadas demais para ouvirem a verdade, mas isso que eu estou falando aqui, uma hora vai cair nos corações que ela tem de cair, né? Então eu estou te dizendo que o Haddad, ele é um homem muito mais de bem do que o Bolsonaro, que falava de Deus, de Jesus, de unificação, dessas coisas todas que na verdade são fórmulas para ocultar a macabrosidade do Spinheiro. Essa que é a verdade. Então nós tínhamos aí, vamos dizer, sem dizer quem é qual, mas nós tivemos aí, então a oliveira, nós tivemos a videira, nós tivemos a figueira e não, agora não, já tem muito tempo desse povo de esquerda no poder, que agora todo mundo virou de esquerda, né? Tudo como desculpa para votar no Spinheiro. E aí, de acordo com o Apólogo, o Spinheiro então, ele aparece como resultado de uma sensação de falta de opção, ou seja, não é que não tinha opção, mas havia uma sensação de que não havia opção, porque opções havia. Só que, assim como aconteceu com aqueles israelitas de Manassés, um espírito de contrariedade, um espírito que consegue trocar o Deus da aliança por Baal Berite, que é um senhor da aliança, mas um senhor chinfrim, um falso Deus de uma falsa aliança, o Brasil se deixou contaminar por isso. E aí as hostes espirituais tomaram conta do coração dos povos, das muitas etnias brasileiras, digamos assim, das muitas formações brasileiras, porque você teve indígena bolsonarista que hoje está aí penando e vendo seu povo perecer, você tem negros racistas que apoiaram Bolsonaro, você tem pessoas de sexualidades diferentes da hétero que apoiam até hoje apaixonadamente o Jair Bolsonaro, porque são pessoas que estão mais com a ênfase no seu egocentrismo do que na verdade que beneficia a todos. E elas usam as corrupções que poderiam haver em qualquer governo para esconder as corrupções mais perversas que constituem o atual governo. Veja a diferença do que eu estou falando. Todos os governos têm suas corrupções, mas há governos que são em si mesmos corruptos. Bolsonaro vinha da formação das milícias, do que há de pior no Rio de Janeiro, ele não fez nada de bom pela segurança do Rio de Janeiro e se arrogou a dizer que iria resolver o problema da segurança pública do país. Para te falar de uma de suas corrupções inerentes, né? E é verdade que alguém que tem um discurso socializante de políticas sociais possa usar o pobre como um discurso para se manter na riqueza.
Mas isso não justifica que alguém de uma outra visão use o pobre para deixá-lo mais pobre ainda, né? Para fazer pior, porque você pode criticar os governos anteriores porque fizeram projetos tímidos de redistribuição de renda, mas isso justifica que você vote naquele que está matando aquele que já não tem? Né? Porque você não tem mais projetos de inclusão social. Estão querendo aí fazer um projeto eleitoreiro de um tal de Renda Brasil para ganhar o Nordeste que não votou no atual governo. Coisas de espinheiro, né? Mas o que eu quero mostrar para você aqui é esse limbo entre o político e o espiritual, entre as consciências individuais e a cegueira espiritual. E aí o espinheiro ele sobe ao poder porque as pessoas ficam com aquela sensação de falta de opção. Junto com essa sensação de falta de opção vem o quê? O oportunismo do espinheiro, porque o espinheiro olhou assim, ó. Pode perguntar à população, eles querem essa minha forma de governo. E aí é que está, né, o perigo da democracia. A democracia ela é bem-vinda. O perigo é que supunha-se que para as pessoas amarem a democracia, elas iriam estudá-la, elas iriam compreendê-la, elas iriam entender as origens disso. E aí você tem um monte de gente exercendo democracia, mas nem sabendo do que se trata. Eu escuto isso todos os dias das minhas redes sociais, dos meus aplicativos, né, de conversa. Ah, eu não sabia direito o que era isso, ele parecia legal, eu votei nele. Né? Então o espinheiro, ele é oportunista. Ele vai e coloca essa coisa, eu estou sendo sincero. Ou vocês se abrigam sobre as minhas asas ou sobre a minha sombra, e ele não tem sombra nenhuma para oferecer, ou então vai sair fogo para vocês. A outra coisa é que é essa ditadura, né? Ou você se abriga numa sombra que não existe, ou você inevitavelmente vai ser queimado pelos espinhos ardentes deste espinheiro. E uma outra coisa que a gente vai vendo é a rejeição à abertura da consciência. Porque o Jotão, ele fala aqui o que aconteceu, ele mostra o quanto que o Gideão foi bom para o seu povo. Olha, tudo bem que vocês têm aí uma questão afetiva de que o Abimeleque é filho legítimo de uma mulher que pertence à família de vocês, e ele era filho, digamos assim, bastardo do Gideão. Mas e o governo do Gideão? Não trouxe nada de bom para vocês, não? Qual foi o mal que Gideão trouxe a vocês para vocês elegerem um cara que teve a capacidade de matar os próprios irmãos? E como eu disse no vídeo anterior, não é que Bolsonaro matou os seus irmãos, mas ele vem matando. Quando ele se recusa a distribuir a renda conforme os brasileiros pagam os seus impostos, quando ele diz que ele não vai contemplar a diversidade cultural, até no último episódio que aconteceu agora, né, de um motoboy sendo maltratado por um rico supostamente esquizofrênico, que falou assim, ah, você tem vergonha da cor da minha pele? O rico disse para o motoboy. Aí o motoboy agiu como alguém que ainda não tem consciência da inclusão social. Ele traz aquela frase pronta que um burguês gosta de ouvir, que a mansão que você tem foi com o seu trabalho ou seu pai que te deu? Essa frase isolada é linda. O problema é que, a partir dessa frase, ele não quis notificar à justiça o racismo daquele rico que praticou racismo na frente das câmeras. Né? E aí ele ganhou uma moto, né? E aí o presidente se pronunciou. Ai, que legal o que ele fez, porque a gente tem que entender que nós somos apenas um povo, não tem essa divisão, as pessoas querem promover divisão. E isso é um engodo, isso é um engano, porque para você entender que nós somos um povo, você tem que começar a entender que é um povo unido e não um povo único. O Brasil ele é marcado pela diversidade. Ele, no mínimo, é uma mistura de 3 povos, dos ameríndios, dos europeus portugueses e dos povos de vários países africanos que foram trazidos para cá de maneira injusta, de maneira terrivelmente cruel durante 388 anos. E essa diferença tem de ser registrada, porque não adianta vir com esse discurso agora. A gente está vendo agora neste dia, por exemplo, o Bolsonaro vai mandar ajuda para o Líbano. Mas no ano passado, Moçambique e outros países africanos sofreram tragédias naturais e essa ajuda, se houve, ela não foi anunciada. Né? Mas como é um povo lá do Líbano
né, branco, Monte Branco, Líbano, ele está anunciando uma ajuda. Eu fico pensando se fosse outros governos de outras ideologias mandando ajuda para um país africano. Eu estou usando nosso dinheiro para essas coisas, o Brasil já está com 100 mil mortos e agora vai usar dinheiro para 3 mil feridos. Né? Enfim, são esses discursos parecidos, típicos de Espinheiro. Então, o Jotão tenta avisar para o povo, olha gente, meu pai fez coisa boa para vocês, essa é a retribuição? Meu pai pode até não ter prestado. Não é que eu estou justificando a parte errada do meu pai, mas vocês acham que vocês vão remediar os erros que vocês possam ter encontrado em meu pai, elegendo alguém que teve a capacidade de matar 70 irmãos? Ou vocês acham que vocês vão compensar os erros de um governo anterior que tinha uma filosofia de inclusão social com um indivíduo que nunca ligou para nada da nação? Né? Até porque o que ele fazia como sindicalista de segurança pública, né? Que eu vou melhorar o salário da segurança pública, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, até isso é para se autopromover. Porque lá na presidência ele está punindo os ambientalistas, ele está punindo todas as pessoas que representam a diversidade étnica, religiosa, racial, cultural e social do país, ele vem punindo isso tudo. Né? E aí o Espinheiro ascende ao poder como resultado de uma teimosia da população a se abrir para a consciência. Isso fica muito claro no texto de Juízes capítulo 9. E por fim, é aquele argumento, né? Porque o Jotão termina assim, antes dele fugir. E ao que tudo indica, ele viu essa miséria de longe, porque justiça é justiça. O ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, ele não achou que era justo ele num dia deixar mais de 2 milhões de brasileiros desempregados em nome de denúncias da Operação Lava Jato? E aí começa toda aquela crise econômica do país? Então por que não é justo eu desejar que um governo injusto se dê mal? Eu posso desejar que um governo injusto se dê mal, eu e você que tem senso de justiça no coração, sabe por quê? Porque nós confiamos no governo divino. E que o Senhor vai nos guardar em meio a essas maldades. Mas eu não posso desejar que uma injustiça dê certo. Assim como vocês que elegeram Bolsonaro não puderam aceitar que aquilo que vocês achavam que era injusto, o que seria injusto? Você abraçar a diversidade sexual, abraçar a diversidade religiosa, abraçar a diversidade intelectual, né? Socializar a universidade pública. Vocês não achavam que isso era justo e vocês correram atrás para promover o Espinheiro. Né? Então, do mesmo jeito que vocês acham que o que vocês acham que era injusto não poderia prosperar, eu tenho o direito de achar que um governo injusto não pode prosperar. E o Jotão concorda comigo, porque o Jotão diz assim no versículo 19 na verdade, né, do capítulo 9. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerobaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegra convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque, ou seja, se mordam, se comam, se estraguem. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. E aí eu te falo com essa ousadia com cara de nada. Mas é só cara de nada, porque eu sei em quem eu habito e sei para onde eu posso fugir. Eu nem preciso fugir porque eu já habito à sombra do esconderijo do Altíssimo, e todos vocês também que sabem que esse governo que chegou ao poder no Brasil em 2018 é um governo injusto e não pode prosperar. Não pode prosperar. Deus sabe guardar os seus, mas um governo falta de consciência, um governo dos perversos, um governo que é amparado por gente... Sabe o que segura o governo Bolsonaro neste dia? São fazendeiros que têm trabalho escravo nas suas fazendas. São empresários e megalomaníacos e mega empresários que estão acabando com a floresta amazônica no mês de julho. Mas a queimada está alastrando tudo. Eles protegem Bolsonaro. E essas injustiças não podem prosperar. Essa é a minha palavra devocional para você nesta noite. A injustiça não vai prosperar e nós, como Jotão, podemos fugir e nos esconder à sombra do Altíssimo.
porque ele vai mostrar para vocês. Só que quando a gente fala essas verdades, alguém fala assim, ei, mas amor, como é que você vai torcer para uma coisa dar errado? Você tem que torcer para dar certo. Olha, eu torço para que dê certo o abrir-se de consciência que o Senhor quer promover em nós. Agora, um governo corrupto tem de ser carcomido pela própria corrupção. Uma injustiça não pode dar certo. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. De um governo justo não pode vir justiça. Pode vir misericórdia, porque política é coisa de homens. Mas eu digo para você, eu não tenho medo nenhum de desejar que a injustiça seja desmascarada, porque eu sei que o Senhor vai nos livrar, ainda que a gente sinta as unhadas da injustiça, ainda que a gente sinta a alta temperatura do fogo do espinheiro, ainda que a gente sinta a sequidão, mas a injustiça não prosperará. Essa é a linguagem que o Evangelho vai usar para entrar nos corações. Agora, é claro, quem adora o espinheiro vai achar o fogo do espinheiro uma maravilha, né? Tudo que o espinheiro faz vai louvar. Mas o que eu posso te dizer é isso. E eu sei que essa mensagem não encontra guarida na maioria dos corações, mas ela está aí para ser dita. Que a gente possa prosseguir no caminho de Jotão. Jotão se escondeu e a gente pode se esconder à sombra do Altíssimo, mas ele não deixou de falar a verdade. Preste atenção. Arrependei-vos, diria João Batista. A gente precisa de mudar a mente, a gente precisa de mudar a consciência e não deixar que o espinheiro governe sobre nós. Essa mensagem com tons políticos, ela só está tentando fazer você se perguntar uma coisa ao seu próprio coração. Você consegue entender que o Brasil agiu embriagado por fogo de espinheiro? Está arrependido disso? Não precisa dizer nada para ninguém. Entre no seu quarto, peça perdão ao Senhor e peça a Ele vitória contra esse espírito maligno que está aí. E quando eu falo espírito maligno, não tiro a responsabilidade do Bolsonaro e da sua trupe. Eu digo que o espírito maligno só está no poder porque ele encontrou corações malignos que o acolhessem. E quem sabe a conversão de Bolsonaro e a punição de toda a sua trupe que o protege não esteja aí em você abrir a mente e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero que o mal dê certo, eu só peço ao Senhor, me guarde, guarda-me nesse governo de espinheiros. É o que eu posso dizer para você, porque nem tudo está perdido. O nosso Senhor continua sendo o Senhor dos exércitos, o Senhor dos juízes que Ele levantou. Esses juizecos aqui Deus não levantou. E esse governo que está aí, Deus não levantou. Mas aconteceu uma coisa pior do que Deus não ter levantado. Os crentes levantaram esse governo e estão atribuindo tudo a Deus. Os crentes associados aos perversos, aqueles que desde a colonização do país são os donos dessas terras, às custas de mortandades, de estupros, de trabalho escravo, de uma série de coisas. Então, esse conjunto de cegueira se apossou do país e a gente precisa ser liberto disso. A libertação cultural passa pela libertação espiritual de dizer: Senhor, eu estou começando a entender, eu me arrependo. E você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou aqui pedindo volta de governo corrupto. Eu estou pedindo que a gente prossiga frente a frente no combate à corrupção. Mas o que está acontecendo no Brasil agora é que o espinheiro está sendo adorado. Que Abimeleque, do mesmo jeito que ele aparece no livro dos Juízes como um juiz de Israel, ele foi um juiz de uma parte de Israel, mas ele não foi um juiz no sentido bíblico que o livro dos Juízes dá ao termo juiz. O que era juiz no livro dos Juízes? Era alguém levantado por Deus, alguém com quem Deus falava, com quem o Espírito do Senhor possuía, dava poderes, dava sobrenaturalidades para ele agir. Abimeleque não, ele age o tempo inteiro com estratégias humanas. A começar dessa história que todo ditador tem, ele mata os seus irmãos. E é claro, Bolsonaro nunca matou seus irmãos, mas ele vem na vida pública, ele que se diz um liberal, que quer fazer o Brasil todo virar um país liberal onde não tem intervenção do Estado, ele fez fortuna pessoal com o dinheiro público. E essa é a maneira mais sutil de sugar os seus irmãos, que é matar a prestação, é matar aos poucos, é sair dessa mais rico do que todo mundo, às custas da desgraça de muita gente, criticando governos anteriores que, apesar das corrupções,
tentou fazer a justiça social. Essa é a forma sutil e que precisa ser discernida para achar o seu assassinato, o seu extermínio, o seu genocídio. Então, Abimeleque consta no livro dos Juízes, mas ele não era um juiz colocado por Deus. Ele, no máximo, foi uma autoridade permitida por Deus. Assim é Bolsonaro e seu governo. Ele não foi colocado por Deus, ele está sendo permitido por Deus por ele representar um desejo de crente com muita gente desonesta. Mas é isso. Usemos o discernimento e amanhã a gente faz a parte 3, talvez a última parte, sobre essa história horrível de Abimeleque, que você está vendo aqui comigo, que ele nem foi um juiz segundo o coração de Deus. Ao contrário de Gideão, ao contrário de Eude, ao contrário de Otiniel, né? Isso a gente vai meditando nos próximos vídeos. Obrigado pela sua atenção. Se você se interessar, curta, dê uma passeada na playlist do livro de Juízes e se inscreva no canal para você ir recebendo notificações e você entender que isso é edificante para a sua vida. Agora, independente disso, eu tenho plena consciência, eu estou aqui semeando, como aquele semeador da parábola de Jesus. Que essa semente que é boa caia no seu coração.